Apocalipse capítulo 13, versículo 6, o ponto 2, o anticristo não terá dignidade real. Bom, nesse ponto, o que eu vou falar? Esse capítulo 13, versículo 6, ele diz que o anticristo ele vai agir contra Deus, vai falar palavras blasfêmias contra Deus, né? Mas ele também, ele será uma pessoa sem dignidade real, ou seja, ele não terá direito, de fato, ao trono de Davi. E Daniel, ele utiliza exatamente essa expressão em Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11 é um texto interessante de vocês lerem. Ele é assim um pouco complexo, mas o que ocorre? A gente consegue observar que Daniel, ele fala de reis daqueles dias, ok? E ao mesmo tempo ele fala de reis futuros. E Daniel ele tem uma particularidade especial, porque, por exemplo, Isaías, ele falou do rei da Babilônia e compara esse rei da Babilônia a Satanás. Está lá Isaías 14. Ezequiel, em Ezequiel capítulo 28, capítulo 31, ele compara Satanás, ele fala dos reis de Tiro, do rei da Babilônia, dos reis aqui da terra, e compara eles a Satanás, reis do presente. Mas Daniel vai fazer algo interessante. Ele vai falar de reis futuros, reis que vão governar 200 anos depois de Daniel, e vai comparar eles a um homem mais ainda futuro, um futuro mais distante, que é o anticristo. Então, observe, eu leio aí primeiramente, Daniel capítulo 11, versículo 21, ok? Quando você vê todo esse texto, ele está falando do Império Medo-Persa e da Grécia. E a partir do Império Grego, ele vai falar do Império do Anticristo. Daniel 11, 21, ou seja, ele falou bastante coisa sobre os gregos, né? Ele diz: depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Então isso é uma coisa interessante, que Daniel diz que o anticristo ele vai assumir o reino com engano. Eu sempre digo que você colocar hipótese não é pecado, né? Então, por exemplo, o anticristo, eu acredito que muito provavelmente ele vem dos Estados Unidos. O atual presidente dos Estados Unidos, tudo indica que ele assumiu o poder com engano, que houve fraude. Só que o Donald Trump era tão odiado que as pessoas não quiseram, os meios de comunicação não quiseram nem investigar. Mas tudo indica que ele tomou o poder com engano. Esse homem, por isso também, acaba que ele me lembra desse texto, né? Pois bem, o comentário diz: essa profecia de Daniel possui uma particularidade especial. Normalmente, os profetas tomavam um rei da Babilônia, de Tiro e outros para falar do mundo espiritual. Ou seja, pegavam algum rei dos seus dias para falar do mundo espiritual, né? Satanás, alguma coisa assim, para descrever Satanás ou o futuro. Daniel viu o futuro, cerca de 200 anos, contando dos seus dias, para simbolizar um futuro mais remoto, a grande tribulação e a ação do anticristo. Então veja, Daniel, ele viveu ali próximo do ano 530, 536, que ele está tendo as suas revelações, ok? E ele vai falar de um rei que vai viver lá cerca de 330 a.C., que é Alexandre Magno. E pega esse rei e outros que virão depois dele ali na Grécia para falar do anticristo. Então, a partir desse versículo 21, ele está falando do anticristo. O comentário prossegue: esse texto é um exemplo dessa particularidade. Daniel descreve o rei da Grécia tomando o poder cerca de 330 a.C., e começa a falar do anticristo a partir do versículo 21. Quando chega no versículo 22, ele diz: e com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, ou seja, os inimigos, os adversários, eles serão todos arrancados diante do anticristo.
Por quê? Porque é uma obra de Satanás. Quem se levantar contra o anticristo, que é o ungido de Satanás, se ele não tem a proteção de Deus, Satanás arranca ele. E serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. E depois do concerto com ele, usará de engano. Ou seja, o mesmo concerto que Daniel disse que o anticristo fará com muitos por uma semana. Então, aqui está o mesmo concerto. Ele usará de engano com todos que confiarem nele. E subirá e será fortalecido com pouca gente. Então, é um texto que está descrevendo o anticristo. O comentário diz: semelhante à revelação das 70 semanas, Daniel vê o anticristo fazendo um concerto, uma aliança com muitos povos. Ele se aproveitará da aliança e da confiança que ele gerará nos povos e usará de engano, ou seja, não honrará o que foi acordado na aliança. Ou seja, é um paralelo com a aliança das 70 semanas de Daniel. Então, Daniel está vendo o anticristo. Ele começou a ver o rei da Grécia e, a partir do rei da Grécia, ele vê o anticristo. Até porque existe uma particularidade entre o rei da Grécia e o anticristo. O rei da Grécia, ele tentou fazer alteração no culto de Israel. Era a política deles. Era a política dos gregos. Eles faziam isso com todos os povos. Era levar a cultura grega, porque eles acreditavam ser uma cultura superior. Vocês já ouviram falar dos macabeus. Segundo a história, os macabeus eram uma família de sacerdotes que eles ficavam numa vila pequena ao sul da Judéia, e teve a ordem do imperador que eles deveriam sacrificar um porco em todos os altares, em todas as aldeias onde tivesse sacerdote. E como era uma ordem do imperador, todo mundo começou a se submeter. É um imperador. Até que chegou nessa aldeia que tinha, né, um sacerdote, que ele disse, olha, era o principal sacerdote, ele disse, olha, eu não vou sacrificar porco no altar de Deus. E apareceu um sacerdote que disse, não, o imperador deu ordem, vamos fazer aqui uma boa vizinhança, vamos sacrificar o porco. E aí o sacerdote principal, que era o pai dos macabeus, né? Era o pai do macabeu, porque macabeu surge a partir do apelido de um homem, mas vou chamar de um macabeu principal. Ele foi e matou aquele sacerdote que aceitou sacrificar um porco. Tá bom? E a partir dali surge a rebelião dos macabeus, que vai acabar conseguindo expulsar os gregos. Então Daniel pega esse homem que vive cerca de 200 anos depois de Daniel, tá ok? Daniel vê esse homem no futuro e a partir dele ele começa a descrever o anticristo. E ele continua, capítulo 11, versículo 25. E suscitará sua força e o seu coração contra o rei do sul com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. Ou seja, aqui Daniel ainda está descrevendo um momento que o anticristo ainda tem oposição. Tudo indica que é a primeira parte da grande tribulação, ou talvez até antes da grande tribulação, porque a partir da metade da grande tribulação, a descrição bíblica, a descrição do Apocalipse é que ele se torna governador de todos os povos. Versículo 26. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele se derramará, e cairão muitos transpassados. Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Lembre-se que eu falei para vocês dos 7 tempos determinados por Deus. Daniel está falando que o fim será em um tempo determinado. Lembre-se também que dos 7 tempos determinados, 4 se cumpriram na morte de Jesus Cristo e nascimento da igreja. Foi a Páscoa, pães asmos, primícias, quando Jesus ressuscitou no domingo, e o Pentecoste, quando a igreja nasceu. Restam 3 tempos determinados. O tabernáculo, que representa Deus habitando com Israel no milênio, e dois tempos determinados, que é o Yom Kippur
que nós vamos ter um agora no dia 16, 15 e 16 de setembro, né? É um Yom Kippur, e o tempo determinado das trombetas, que começa ali no dia 5, 6 de setembro, ok? Então, o tempo determinado do encontro de Deus com Israel, o tempo determinado do fim, muito provavelmente é o tempo determinado do Yom Kippur. Ou seja, lembrando que Yom Kippur é o tempo do perdão, o dia do perdão. E diz aqui que ela, porém, não prosperará. Agora, que mentira é essa? Ou seja, ele fala de dois reis, dois poderes que vão se reunir e vão falar uma mentira nos últimos dias, mas essa mentira não prosperará. Qual é essa mentira? Bom, vamos ver, o comentário prossegue. Daniel vê a oposição que o anticristo sofrerá no princípio do seu reinado. No decorrer da grande tribulação, em especial na segunda metade, é dito que o anticristo terá poder sobre toda tribo e língua e nação. Apocalipse 13, versículo 7. Inimigos organizam projetos contra o anticristo. Reis que comerem os seus manjares, ou seja, aliados, trairão o anticristo. É o que Daniel está vendo. Por isso que eu disse, provavelmente na primeira metade da grande tribulação. No versículo 27, Daniel fala que o mundo estará dividido em dois poderes do mal, dois líderes que estará decidindo o futuro do mundo. Eles se reunirão à mesma mesa, diz Daniel, ou seja, formarão uma aliança e falarão a mentira. Daniel não recebeu nenhuma evidência que nos permitisse falar com alguma precisão sobre o tema da mentira. Nós não temos como garantir que mentira seria essa. Pelo contexto, podemos perceber que o anticristo e esse aliado falarão alguma mentira contra Deus. Qual a mentira? Não sabemos, mas provavelmente está envolvida com aquela mentira em que os homens podem desafiar a Deus, em que também Deus não tem direito de exercer nenhum juízo, mas nós sabemos que Deus tem esse direito, a qualquer momento ele pode chamar a alma dos homens a juízo. É isso que a Bíblia descreve. Nós, como cristãos, nós nos submetemos a Deus, sabendo que a qualquer momento ele pode nos chamar a juízo. O mundo não quer aceitar isso. O mundo não quer aceitar o juízo de Deus. Então, quando as duas testemunhas, na primeira metade da grande tribulação, estiverem trazendo o juízo de Deus contra o mundo, o anticristo, ele vai estar falando o oposto. E o outro estará com ele também falando essa mentira. Muito provavelmente, Daniel viu um falso profeta, que lá no texto de Apocalipse, ele lidera a besta que sobe da terra, né? Então Daniel está vendo esse falso profeta, esses dois homens falando mentira. Muito provavelmente Daniel está vendo os líderes dos Estados Unidos e da China. E esses líderes falando mentira contra Deus durante a grande tribulação. Esses dois países, existe aí uma evidência forte de que eles são as duas potências que estarão agindo durante a grande tribulação, como besta que sobe do mar e besta que sobe da terra. Os Estados Unidos liderando um bloco, que são os aliados, né? Principalmente Inglaterra, França, Brasil tende a ficar do lado dos Estados Unidos, por enquanto, né? E a China liderando outro bloco comunista e também islâmico. A China, por exemplo, ela já falou que vai reconhecer o governo do Talibã lá no Afeganistão. A China quer ganhar dinheiro com aquele povo. Até quando eu vi eles dizendo que vão deixar as mulheres estudarem, os chineses devem ter falado para eles, nós precisamos da mão de obra das mulheres, vocês querem se desenvolver? A China vai reconstruir aquele país. E a China, ela não tem problema com o islamismo, a China não tem problema com o budismo. O problema da China é com o cristianismo. Por quê? Porque por trás da China está o ateísmo. E o ateísmo, ele tolera essas falsas divindades, Alá, ou essa suposta divindade do budismo, porque eles dizem que não existe divindade, é só uma filosofia. A China tolera isso tudo. A China está cheia de religiões, né?
Se for falar em número de religiosos, a China é o país que mais tem religiosos no mundo, é o país mais populoso, né? Então é o país que mais tem religiosos no mundo. Então, essa mentira, esses dois personagens, muito provavelmente serão Estados Unidos e China.